Paz do Senhor, gente, bom dia. Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus e aleluia. Estamos aí nesse domingão top, massa, né? Hoje eu não consegui ir para a igreja. Tá um pouco frio. Eu acho que eu tô querendo gritar. A gente teve uma live muito top ontem. Eu e grande parte dos nossos intercessores estava ali. Foi bênção de Deus, não sei se vocês assistiram, mas quem não assistiu, assista. Vocês vão ver muita coisa ali, né, que a gente fala a respeito da nossa vida aqui, desses anos, né, à frente do ministério e nos dedicando aí para trazer o melhor, né, daquilo que Deus tem derramado sobre nós. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Tô vindo um pouco atrasada, mas amém, né? Tamo aí. Então, bora lá, né? Hoje é o 9º dia, capítulo 9 do livro de Neemias. Eu queria fazer algumas considerações. Do versículo 1 ao 5, os israelitas levantaram um jejum, se separaram dos estrangeiros, confessaram seus pecados e a maldade dos teus antepassados. Leram o livro da lei e passaram 3 horas adorando ao Senhor e confessando seus pecados. Os levitas ficaram de pé na plataforma, adorando ao Senhor, né? E ali a gente vê eles dizendo: Bendito seja o teu nome glorioso, a tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Só tu és Senhor, fizeste os céus, mais altos céus, e tudo no que eles há, e a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que neles existe. Tu deste a vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Tu és o Senhor, Deus que escolheu Abraão, trouxe de Ur dos caldeus e deu-lhe o homem de Abraão, né? Escolheu Abrão e deu o nome de Abraão, ou seja, tu és o Deus que transforma. E é muito maravilhoso isso, porque a gente vê que eles confessaram não só o pecado deles, como o pecado dos seus antepassados, né? É uma coisa que a gente tem visto na intercessão, na oração, que a gente precisa se arrepender, né, e confessar os pecados. A gente está fazendo aqui o nosso clamor dos 30 dias pela nação, e né, nós temos confessado os nossos pecados, a gente tem dito a Deus, né, aquilo que nós temos praticado e pedido ao Senhor, que o Senhor venha nos fazer arrepender como nação e trilhar um caminho de arrependimento, de perdão, de novidade de vida, né, diferentemente daquilo que a gente e os nossos antepassados plantaram. E a gente vê isso no livro de Neemias, né? O povo se juntando, pedindo perdão a Deus, porque não sei se vocês sabem, o povo viveu muitos e muitos anos transgredindo contra Deus, fazendo o que era mal diante dos teus olhos, e o povo estava vivendo aquele cativeiro, né? E eles sabiam disso, que era por causa da falta de temor, né, do Senhor. Então eles estavam se arrependendo não só por eles, como também pelos seus antepassados ali, homens e mulheres que viveram antes dele, que também transgrediram a lei, né? E do capítulo 8 ao 38, a gente vê que os israelitas eles foram enumerando os milagres e maravilhas, o perdão de Deus e reconhecendo a sua bondade. Eles queriam mudar os rumos da sua vida, fazendo um acordo com Deus acerca da sua mudança de atitude, né? É o arrependimento, né? A gente vê que aquele culto ali, né? Ontem eu falei sobre isso, sobre a minha emoção ao que estava lendo no texto de Neemias 8. E no culto ali eles ficaram muito quebrantados, né? Eles se arrependeram de verdade, tiveram ali aquele momento lindo com Deus, que é muito, muito maravilhoso quando a gente se arrepende na presença do Senhor, né? E ali eles fizeram até um acordo por escrito. Eles fizeram um acordo por escrito para que eles verdadeiramente obedecessem a Deus e não transgredissem mais, né, a vontade do Senhor. E eu queria ler o que eles disseram. Vai ficar um pouquinho longo, mas eu acho que é importante a gente ler a oração deles, né? Assim: Bendito seja o teu nome, glorioso.
A tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Só tu és o Senhor. Fizeste o céu e os mais altos céus, e tudo o que neles há, a terra e tudo o que nela existe, os mares e tudo o que nele existe. Tu deste a vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abrão, trouxe de Ur dos caldeus e deu-lhe o nome de Abraão. Viste que o coração dele era fiel e fizeste com ele uma aliança, prometendo dar aos seus descendentes a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus. E cumpriste a tua promessa, porque tu és justo. Viste o sofrimento dos nossos antepassados no Egito e ouviste o clamor deles no Mar Vermelho. Fizeste sinais, maravilhas contra o faraó e todos os seus oficiais e contra o povo da sua terra, pois sabias que quanta arrogância os egípcios os tratavam. Alcançaste renome que permanece até hoje. Dividiste o mar diante deles para que o atravessassem a seco, mas lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra em águas agitadas. Tu os conduziste de dia com uma nuvem e de noite com uma coluna de fogo para iluminar o caminho que tinham que percorrer. Tu desceste ao monte Sinai, dos céus lhes falaste, deste-lhes ordenanças justas, leis verdadeiras, decretos e mandamentos excelentes. Fizeste que reconhecesse o teu sábado santo e lhes deste ordens, decretos e leis por meio de Moisés, o teu servo. Na fome deste-lhes pão do céu, e na sede tiraste para eles a água da rocha. Mandaste-os entrar e tomar posse da terra que, sob juramento, tinhas prometido dar-lhes. Mas os nossos antepassados tornaram-se arrogantes e obstinados, e não obedeceram os teus mandamentos. Eles se recusaram a ouvir-te e esqueceram-se dos milagres que realizaste entre eles. Tornaram-se obstinados e, na sua rebeldia, escolheram um líder a fim de voltar à escravidão. Mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Por isso não os abandonaste. Mesmo quando fundiram para si um ídolo na forma de bezerro, disseram: Este é o seu Deus, os que tirou do Egito, ou quando proferiram blasfêmias terríveis. Foi por tua grande compaixão que não os abandonaste no deserto. De dia, a nuvem não deixava de guiá-los em seu caminho, nem de noite. A coluna de fogo deixava de brilhar sobre o caminho que deveriam percorrer. Deste o teu bom espírito para instruí-los. Não retiveste o seu maná que os alimentava e deste-lhes água para matar a sede. Durante 40 anos, tu os sustentastes no deserto. Nada lhes faltou, as roupas deles não se gastaram, nem os seus pés ficaram inchados. Deste-lhes reinos e nações, cuja terra repartiste entre eles. Eles conquistaram a terra de Seom, rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bazã. Tornaste os seus filhos tão numerosos como as estrelas do céu, e os trouxeste para entrar e possuir a terra que prometeste aos seus antepassados. Seus filhos entraram e tomaram posse da terra. Tu subjugaste diante deles os cananeus que viviam na terra e os integraste nas suas mãos com os seus reis e povos daquela terra, para que os tratasse como bem quisessem. Conquistaram cidades fortificadas e terra fértil. Apossaram-se de casas cheias de bens, poços já cavados, vinhas, olivais e muitas árvores frutíferas. Comeram até fartar-se e foram bem alimentados. Eles desfrutaram da tua grande bondade. Mas foram desobedientes e se rebelaram contra ti.
deram as costas para a tua lei, mataram os teus profetas que os tinham advertido que se voltassem contra ti e te fizeram ofensas detestáveis. Por isso tu os entregaste nas mãos dos seus inimigos, que os oprimiram. Mas quando foram oprimidos, clamaram por ti. Dos céus tu ouviste e a tua grande compaixão deste-lhes libertadores, que os livraram das mãos dos seus inimigos. Mas tão logo voltavam a ter paz, de novo faziam o que tu reprovas. Então os abandonavas às mãos de seus inimigos, para que o dominassem sobre eles. E quando novamente clamavam a ti, dos céus o Senhor ouvia, e a tua compaixão os livraras, vez após vez. Tu os advertisses que se voltassem à tua lei, mas eles se tornaram arrogantes e desobedeceram os teus mandamentos. Pecaram contra as tuas ordenanças, pelas quais os homens vivem e lhes obedecem. Com teimosia te deram as costas, tornaram obstinados e recusaram ouvir-te. E durante muitos anos foste paciente com eles. Por teu espírito, por meio dos profetas, os advertiste. Contudo, não te deram atenção, de modo que os entregaste nas mãos dos povos vizinhos. Graças, porém, à tua grande misericórdia, não os destruíste, nem os abandonaste, pois o Senhor é um Deus bondoso e misericordioso. Agora, portanto, nosso Deus, ó grande, poderoso e temível, fiel à tua aliança e misericordioso, não fiques indiferente a toda aflição que veio sobre nós, sobre os nossos reis e sobre os nossos líderes, sobre os nossos sacerdotes e sobre os nossos profetas, sobre os nossos antepassados e sobre todo o povo, desde os dias dos reis da Síria até hoje. Em tudo o que aconteceu, foste justo, agiste com lealdade mesmo quando fomos infiéis. Nossos reis, nossos líderes, nossos sacerdotes e nossos antepassados não seguiram a tua lei, não deram atenção aos teus mandamentos, nem às advertências que lhe fizeste. Mesmo quando estavam no reino deles, desfrutando da tua bondade, da tua grande bondade, na terra espaçosa e fértil que lhes deste, eles não te serviram, nem abandonaram os maus caminhos. Vê, porém, que hoje somos escravos da terra que deste aos nossos antepassados para usufruíssem dos seus frutos e das boas coisas que ela produz. Por causa dos nossos pecados, a sua grande produção pertence aos reis que puseste sobre nós. Eles dominaram sobre nós e sobre os nossos rebanhos, como bem lhes parece. É grande a nossa angústia. E aqui eles se arrependem mais uma vez, né? E eu acredito que hoje é um dia que nós devemos nos arrepender, fazer um balanço geral da nossa vida, ver tudo aquilo que Deus fez, né, em nossa casa, em nossa família, nos arrepender do tempo de desobediência, do tempo de rebelião, do tempo que estivemos de olhos fechados e coração endurecido, realizando ali coisas que não são da vontade de Deus. Então eu quero te chamar para fazer essa oração, né, comigo. E caso você queira e sinta necessidade, termine essa oração aí no seu individual, na sua intimidade com Deus. Se prostre perante o Senhor. Coloque seu coração, né, para reconhecer a fidelidade e a bondade de Deus e o quanto tem sido desobediente, obstinado e transgredido ou falhado com o chamado de Deus para sua vida, amém? Querido Deus eterno Pai, Senhor, nesse dia, Pai, nós estamos aqui desfrutando, ó Pai, mais essa parte dessa história, Senhor, que tem sido, ó Pai, inspiração para nós. Senhor, eu vejo, Pai, esse povo reconhecendo todos os teus feitos na vida daquele povo e a forma que o Senhor
os libertou e a forma, Senhor, com que o Senhor sempre se compadeceu dos delitos e pecados dessa nação. E eu sei, Senhor, que não é diferente nas nossas vidas, porque por mais, Senhor, que tenhamos tantas histórias para falar a respeito do Senhor, tantas coisas que o Senhor já fez por nós, quão grandes livramentos, quão grandes experiências o Senhor tem nos feito viver, mas mesmo assim, Senhor, ainda praticamos coisas que desagradam ao Senhor, temos questionado o Senhor, não temos confiado o suficiente para trilhar um caminho, Senhor, que o Senhor tem proposto para nós. Querido Deus, eterno Pai, eu peço ao Senhor, ó Deus, que toque o nosso coração nessa hora e venha, Senhor, colocar, ó Pai, aquele confronto do Espírito Santo para que nós saibamos que algumas coisas que nós temos praticado não têm sido da vontade do Senhor. E muitas vezes, Senhor, a gente se questiona acerca do tempo, acerca desse momento, ó Pai, em que estamos desolados, destruídos, a nossa família se quebrou, nossa vida, Senhor, às vezes está vivendo um momento de dificuldade, mas a gente, Senhor, pouco se questiona acerca das nossas ações, das nossas escolhas. A gente não se responsabiliza, Pai, pela parte que nos cabe. Muitas vezes, Senhor, nós tomamos atitudes tão erradas e naquele momento, Senhor, a gente está enfurecido, enfurecida, a gente está obstinado, querendo realizar as coisas do nosso jeito e querendo fazer as coisas do nosso jeito e geralmente, Senhor, está tudo muito errado. E hoje, Senhor, que a gente olha para o que resta da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, é só destruição. Eu acredito, Senhor, que muitos de nós, a gente pede perdão todos os dias pelas péssimas escolhas. E hoje eu quero pedir perdão, Senhor, pelo tempo, mais uma vez, pelo tempo de distanciamento, pelo tempo que eu não ouvi a Tua voz, pelo tempo que eu rejeitei os caminhos do Senhor, pelo tempo de ignorância, pelo tempo em que eu fui viver pela minha própria vontade, meus desejos e a concupiscência da minha carne. Eu peço perdão ao Senhor, porque isso, eu ainda colho frutos disso. Eu estabeleci a minha família em cima de um pecado, e eu estabeleci, Senhor, a minha família em cima de um jugo muito desigual. Porque por mais que eu tenha rejeitado seguir a Tua vontade, eu fui criada, Senhor, sob princípios bem estabelecidos na Palavra de Deus. E eu escolhi para mim, Senhor, uma pessoa totalmente fora dos princípios, uma pessoa que mal conhece o Senhor, uma pessoa hoje que escolheu o pecado deliberadamente. Mas eu tenho confiado no Senhor, Pai, que o Senhor, assim como o Senhor é um Deus que se compadeceu tantas vezes da nação de Israel, eu creio que o Senhor é um Deus que compadece da minha família, da minha casa, dos meus filhos, da minha vida. E eu creio, Senhor, que assim como o Senhor reconstruiu Jerusalém, que estava toda destruída, o Senhor reconstruiu a cidade, Pai, que estava totalmente desolada. Eu creio que o Senhor também reconstruirá a minha vida e a vida dos meus amados irmãos. Eu sei, Senhor, que muitas vezes a tristeza, a carência, a solidão fala muito alto e agita os nossos corações, nos entristece porque nós somos seres relacionais. A gente sente falta de se relacionar, a gente sente falta de compartilhar. Porque foi o próprio Deus que disse, o próprio Senhor que disse que não é bom que o homem fique só. E é por isso que o Senhor fez um para a companhia do outro, para que eles pudessem ser um e eles pudessem se completar. O que nós pedimos ao Senhor, ó Deus, é que o Senhor complete o que falta. É que o Senhor venha trazer de volta, não do mesmo jeito, porque nós não queremos viver aquilo que nós vivemos no nosso passado, mas nós queremos, ó Pai, que o Senhor toque de maneira sobrenatural, de maneira especial, de maneira formidável, Senhor, o coração daqueles que ainda não receberam de Ti a libertação que nós recebemos, que estamos recebendo, né, Deus? Porque ainda não estamos perfeitos, não estamos alinhados, estamos caminhando. Mas eu creio, Senhor, que o Senhor é Deus que fala aos corações, eu creio que o Senhor é Deus que toca,
Eu sei que o Senhor é Deus que transforma, o Senhor pode transformar, o Senhor pode mudar tudo, o Senhor pode fazer, Senhor, com que o homem seja confrontado a respeito do seu juízo, a respeito daquilo que tem feito. Eu creio, Senhor, que grandes coisas nós vamos ver da parte do Senhor e grandes testemunhos, ó Pai, vamos receber, porque o Senhor é bom. E da mesma forma, Senhor, nós queremos, ó Pai, que o Senhor venha ver a angústia do nosso coração em viver, em ver a nossa família destruída, ver a nossa família incompleta, ver a nossa família passando por toda essa dificuldade. Seja Deus, Senhor, na nossa casa, na nossa família, seja Deus na nossa vida, que verdadeiramente, Senhor, se compadeça, Senhor, das nossas ações. Nos ajude, Senhor, a caminhar contigo, nos ajude a conhecer o Espírito Santo de Deus, que é o que traz a transformação, nos convence do pecado, regenera, Senhor, o nosso ser, transforma-nos como homens e mulheres do Senhor, Pai, e que os milagres, Senhor, venham acontecer. Que o Senhor venha, Senhor, trazer isso ao nosso coração, um desejo incontrolável de ser melhor, de obedecer ao Senhor, de ouvir a Tua voz. E assim, Senhor, como os israelitas fizeram no tempo de Neemias, nós possamos firmar um compromisso, Senhor, de sempre obedecer Sua voz, sempre estar firme nos caminhos do Senhor e trilhar, Senhor, a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Graças eu te dou por tudo, Pai, que Teu nome seja eternamente louvado. Amém, amém, amém. Essas são as minhas considerações, o que o Senhor mais me tocou, e agora eu quero ouvir vocês, tá bom? Pai do Senhor.